Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre trazendo personalidades importantes, com entrevistas muito interessantes. E hoje também será assim. Será que o tempo cura tudo? Dizem que sim, mas há dores que resistem ao tempo e às vezes pioram com ele. Há dores que morrem com os homens. Dor é uma coisa séria e hoje vamos falar de dores. Eu vou entrevistar hoje o Dr. Mário Saba, PhD em Neuroanatomia e Osteopatia. Doutor, vai tirar umas dores que eu tenho aqui hoje, tudo bem? Vamos lá, tudo bem? Que prazer recebê-lo Ótimo. aqui, doutor. Eu que agradeço. Aliás, dor, quem não tem? É mais ou menos assim, não? É verdade, né? Nós dizemos que todas as pessoas, né, têm dores. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Ah, prazer é nosso. Agora, por que essas pessoas não procuram uma ajuda especializada? Né? Geralmente porque elas ainda estão na ativa, estão conseguindo fazer suas atividades, estão conseguindo fazer academia, né? Estão suportando as dores. E isso não quer dizer que elas estejam procurando essa ajuda. Então, até quanto tempo nós vamos precisar, né, para entender que a gente não precisa parar de produzir para procurar uma ajuda especializada. Muito bom. Né? Doutor, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Doutor Mário Saba, é assim mesmo a pronúncia, né? Tem um H, se o H fosse depois do A, seria Sabá. Isso, mas exato. Como é antes, né? Qual é essa nacionalidade? Inclusive as clínicas Saba, né? A Saba é árabe. Árabe? Isso. Saba, senhora. Muito bom. Skif Sarra. É, isso aí. Doutor em Neuroanatomia, mestre em Anatomia Humana, pós-graduado em Acupuntura, graduado em Fisioterapia, formação de Terapia Manual Osteopática, membro do Comitê Internacional Técnicas Fuzen, na China, professor universitário. Quanta coisa, hein, doutor? Nós, em algum tempo, né, de janela, aí nós fizemos algumas peripécias aí, né? Então, tentando ajudar e conseguindo, né, ajudar as pessoas que vêm nos procurar. Tem alguma coisa a ver com quiropraxia, não? São ciências similares, né? Eu fui estudioso em algumas terapias manuais, né? Em técnicas de terapias manuais. A quiropraxia e a osteopatia são excelentes. Foram fundadas nos Estados Unidos, são muito similares, mas eu decidi depois de um tempo seguir mais a osteopatia porque ela é mais científica, ela é mais minuciosa e nós gostamos muito, né, de trabalhar com o que a gente pode medir, né? Com o que a gente pode... Tudo que se pode medir, se pode mudar, né? Se não se pode medir, a gente não consegue mudar. Com certeza. Doutor Mário, onde é mais comum a dor no ser humano? Me falaram que é na coluna, é isso mesmo? Sim, existem regiões de transição na coluna, né? Que são os chamados desfiladeiros ou as áreas de transição. Então, nessa região da cervical, né? Cervical entre C7 e T1, na base do crânio, e L4, L5, L5, S1, né? No meio da coluna. Então, assim, depois até posso mostrar no nosso... Não, você vai trazer daqui a pouquinho os esqueletos, né? Isso. Como é que chama? Nós temos o Janjão, temos a Mona Lisa, temos umas personalidades que nos ajudam. Janjão e a Mona Lisa. No segundo bloco a gente vai trazer aqui para você falar. Mas, a grosso modo, é mais comum a dor na cervical ou na lombar? Cervical e lombar são as duas regiões, tá? Tem pessoas que sentem na coluna toda, né? Mas são essas duas regiões realmente que são mais acometidas. Isso vem com o envelhecimento da carteira de identidade? Também, e as regiões mais... na verdade, assim, idade não é doença, né? Sim. Existe uma fisiologia do envelhecimento, mas isso não significa que ao envelhecer a pessoa vai estar inútil, né? Ao contrário, quem se cuida, né? E existem as propensões genéticas e tal, mas quem se cuida tem muito mais perspectiva de viver uma vida boa, uma vida gostosa, e essa é a nossa função. Quando você diz, doutor, que quem se cuida, você está se referindo a... Estou me referindo à preventiva, né? A fazer uma boa dieta, uma boa alimentação, claro, um trabalho de reestruturação, né? Porque na osteopatia nós fazemos isso, nós reposicionamos as articulações, né? Então, para que é um realinhamento da cabeça aos pés, né? Para que a pessoa consiga realmente ter um equilíbrio na coluna em todos os movimentos. Todo mundo, pelo menos é o que dizem, todo mundo tem um probleminha de coluna.
Claro Sim. que a partir de idades, não estou me referindo ao jovem, efetivamente jovem e tal. E por mais que você não esteja sentindo dores, quando você pega um profissional da área e ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, às vezes até no movimento, você sente que as vértebras estão se encaixando, alguma coisa assim. Esse movimento que se faz de colocação é uma coisa normal e sem nenhuma complicação, desde que feito por um profissional? Todo tipo de tratamento envolve alguns riscos. Agora, para ajudar o telespectador aí a ter um profissional, né, qualificado, pergunte quem é esse profissional, se existe um conselho regional que cuida dessa profissão, né, ou um CREFITO, ou na fisioterapia, de onde surgiu essa técnica, se existe algum respaldo, né, para isso, porque são muitos profissionais que dizem, né, ter especialidades e nós precisamos tomar cuidado. Né? Muito bem. Agora, fazendo com um profissional que sabe o que está fazendo, minimiza muito, né, e otimiza as chances de melhora e até mesmo de eliminação de cirurgias e de tanto medicamento. Isso que eu ia falar, né? Sem cirurgia, o tratamento que você faz, o tratamento que vocês fazem, ele é muito menos invasivo? Muito bem, então, só tendo a oportunidade de falar, né, eu tive a oportunidade de criar um método, né, dentro de terapias manuais, que é o método SABA, né, nós estamos até franqueando esse método a partir de agora, e é um método que faz com que tenha eliminado, né, cirurgias em mais de 90% dos casos. Né? Em 90% dos casos que seriam cirúrgicos, nós estamos conseguindo eliminar. Então, uma hérnia de disco, uma hérnia de disco, então... hérnias discais, ou pessoas que precisam fazer cirurgias para artroplastia, né, que é refazer uma cirurgia, por exemplo, a cabeça do fêmur, né, escoliose e lordose. Nós trabalhamos em conjunto também com alguns profissionais do Pilates, do RPG, mas antes disso nós fazemos o realinhamento, né, nós fazemos a osteopatia e depois nós trabalhamos em parceria com pessoas que dão suporte muscular. Né? Você falou da cabeça do fêmur, isso me reporta a algumas pessoas que eu conheço, até algumas amigas, pessoas, que têm sérias dores, né? A gente fala os antigos nas cadeiras aqui, né? Umas sérias dores aqui e tal. E esse tem a ver com ilíaco, alguma coisa assim, não? Geralmente a gente usa, né, essa região de quadril e que para nós que estudamos muito a cinesiologia na faculdade, que é o estudo do movimento, né, mas nós não estudamos praticamente nada de um osso chamado sacro nessa região, e quando nós vamos estudar na osteopatia, nós estudamos, pasmem, 12 possibilidades de lesão só nesse osso. Só no Imagina, sacro. só no sacro. E muitas vezes a pessoa com a mastigação incorreta, ela pode provocar uma dor que pode acontecer nessa região da lombar, só pela mastigação errada. Então, nós calçamos luva e nós realinhamos por dentro da boca, fazemos um trabalho de reestruturação. Veja só a complexidade. Mas que coisa você está falando aqui, doutor? Sim, exatamente. Mas a mastigação, uma mordida cruzada, por exemplo, é uma coisa errada? Por isso nós trabalhamos muito com o dentista. O dentista ele faz a placa miorrelaxante, mas ele não sabe para quem indicar para ajudá-lo, né, auxiliá-lo nesse trabalho de reposicionamento. E nós auxiliamos os dentistas nisso. Mas, por exemplo, então, a dor no quadril, que disse há pouco, doutor, que advém de uma mastigação errada, será que essa mastigação errada também não pode ser o problema que venha do quadril? Mas sim, as compensações, o corpo humano é um grande quebra-cabeças e que uma parte a menos... Vai se amoldando. Né? Exatamente. Então, existe imagina um grande cabo de guerra acontecendo. Se nós fizermos nós dois um cabo de guerra, nós vamos ficar exauridos. Mas imagina 120 músculos na coluna por anos a fio, por exemplo, que a pessoa tem uma mastigação incorreta, em 5, 8 anos, ou às vezes até em 6 meses, dependendo do tipo de deformidade, né? A cabeça e pescoço são todas assoalho dessa região de ATM, de articulação temporomandibular. Então, talvez até 6 meses, 1 ano de uma mastigação incorreta, ele não precisa só de um tratamento ortodôntico, mas também de um tratamento osteopático. Então, essas cadeias musculares elas vão se compensando a ponto de ir fazendo uma descompensação também no quadril, gerando dor e inflamação. Quando a gente fala em osteopatia, a gente está falando em músculos e ossos. Músculos, osteopatia, vamos lá. Osteopatia. Ossos, patia, patos, doença. Então é uma ciência que cuida dos sofrimentos ósseos, e não só ósseos,
musculares, articulares, ligamentares, capsulares, ou seja, nós cuidamos do corpo inteiro. Nós falamos de coluna, mas, por exemplo, aqueles ossos na criança que são as moleiras, né, que nós achamos que existem só movimentos nas crianças, existe também um movimento no adulto, virtual, e que dando aula em neuroanatomia para os alunos, né, na faculdade de medicina, de fisioterapia, nós explicamos que realmente não existe movimento nessa articulação. Então os médicos acham também que não existe. Na osteopatia nós vemos que existe um movimento virtual e esse movimento virtual, a ausência desse movimento virtual pode causar diminuição de audição, dor de cabeça, falta de equilíbrio e muitos outros problemas, né? Desmaios, tonturas. Na criança é visível, aqui na moleira, é visível. Sim. Que ela fica o tempo todo se movendo. No homem, já no adulto passa a ser virtual, porque eu não consigo ver, acho que a olho nu não se vê. Exatamente, mas eu consigo mostrar para vocês a articulação onde está envolvido isso, são as articulações fibrosas no crânio. Nós vamos mostrar isso no Janjão, daqui a pouquinho. Se a gente permitir aí. Já, daqui a pouquinho. Aliás, eu vou até pedir à produção aí que deixe um pouco maior o tempo do segundo bloco para a gente poder, com ilustração aqui com o doutor. Então, já nós vamos para o break e a gente pega esse tipo de demonstração que a gente quer ver. Me fala um pouquinho desses livros que você trouxe aqui, Mário. São 2 livros considerados aí best-sellers, né? Eu, desde 12 anos, tenho uma curiosidade nessa parte de psicologia e de ajuda ao ser humano. Eu precisava muito, sempre fui um buscador, né? Indo atrás de técnicas para me desenvolver emocionalmente e depois de um tempo, né, desenvolvendo o nosso conhecimento, nós fomos conseguindo ajudar outras pessoas nessa área emocional também. Olha, esse aqui é Você Ama ou Fantasia Tudo? Deixe as ilusões de lado e seja feliz. Agora, você estava falando desse aqui, né? Acho que isso, o primeiro está esgotado até, né? Mas nós temos até algumas unidades. Mas olha que título sugestivo. Quem não se envolve, não se desenvolve. Isso é uma coisa assim, eu vou dar um exemplo assim, extremamente curto, né? Que acontece comigo, por exemplo, eu sempre falo que eu quando narro uma partida de futebol pelo rádio, eu quase que emagreço 1 quilo. Depois eu recupero, né? Dá para perceber. Aliás, dá para perceber que eu recupero muito mais do que eu emagreço. Você está super bem, está super bem. Mas é o seguinte, porque eu me envolvo na transmissão de futebol assim de uma forma impressionante. E por isso que talvez eu esteja aí já a caminho de 50 anos na narração esportiva. Doutor, vamos fazer um intervalo para a gente ter um tempo maior no segundo bloco? Vamos lá? A gente volta já aqui com o doutor Mário Saba, PhD em neuroanatomia e osteopatia. Já a gente vai falar, mostrando detalhes para você, tá bom? Aguarde. Voltamos com a Visão Geral, agora estamos em 4 aqui no cenário. Eu, o doutor Mário, aqui está o Janjão e aqui está a Mona Lisa. Exato. É exatamente. Isso, doutor? Muito bom. E o que nós vamos mostrar aqui? Tanta coisa para mostrar. Muitas coisas. Toda vez que o médico vai dar uma explicação do que está acontecendo, porque ele mostra assim, fica muito mais fácil. Você quer a caneta para apontar alguma coisa ou não? Vamos deixar ela aqui. Vamos aí, não temos aquela varinha, né? Isso, exatamente. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o homem tem o mesmo número de costela da mulher, né? Exatamente. Então tá bom. Exatamente. Então vamos lá em frente. Aquela história essas que foi costelas feita a mulher da flutuantes, costela... essas costelas não, foi flutuantes, só um pedacinho, é porque só. o resto aqui é cartilagem, né? E essas costelas flutuantes não tem, né? Não tem cartilagem. Na verdade, as costelas falsas é que tem cartilagem, né, até o externo. Nossa, mas gozado, a vértebra, se a gente virar um pouquinho ele aqui, dá uma viradinha só para a gente mostrar aqui atrás, as vértebras, elas por exemplo, aqui no couro cabeludo, no crânio, né, onde termina ali o couro cabeludo, ela não entra dentro do crânio não, né, a vértebra? Nós temos a primeira vértebra, né, que é o Atlas, que ela tem contato direto aqui com os côndilos do occipital, né? Então são essas regiões do occipital que nós até consideramos uma vértebra, né, para manipular a nossa osteopatia. E eu queria mostrar também para vocês... Mostra, vira mais para cá, para a câmera pegar. Essa região, né, que parece um serrote. Deixa eu mostrar aqui na frente também. Ela parece um serrote, que são as fontanelas na criança, ou as moleiras, que na medicina realmente nós vemos que essas articulações fibrosas, né, não são articulações como as sinoviais, por exemplo, que se movimentam em grande amplitude.
e elas não têm movimento, ou seja, elas são logo ossificadas, né? E só apenas existe um movimento, né, que é virtual, só que é um movimento suficiente para que exista uma funcionalidade, né? Enquanto a gente respira, enquanto os vasos, né? A carótida, ela manda sangue aqui para o cérebro, existe uma pequena movimentação. E se não existir essa pequena movimentação, a pessoa pode ter enxaquecas, diminuição de audição, dificuldade na visão, né? Muitas vezes por movimentos oculares nós conseguimos tratar, já consegui tratar joelhos só pelo ajuste de posição de imagem na pessoa. Olha, né? mas que coisa. Se ela recebe nós temos 3 grandes captores, os olhos, a ATM, que é essa articulação temporomandibular, né? Veja aqui no Janjão, e temos a língua também, né? Para onde nossa cabeça vai, a língua vai e muda toda a nossa postura também. Então, quando a gente consegue captar essa imagem mais corretamente, o corpo todo se alinha. Né? Se essa imagem for captada incorretamente, imagine 24 horas por dia ele capta e se comporta conforme a captação doutor, dessa imagem. Eu estou vendo aqui a coluna do Janjão. A coluna não é mais reta ou ela é assim mesmo? Nós temos alguns desvios na coluna, e aí eu vou mostrar aqui na Mona Lisa. Passa para o seu lado aí. Eu vou passar aqui para a Mona Lisa. Eu consigo pegar ela aqui no colo? Isso. A Mona Lisa você pegou no colo, o Janjão não, né? O Janjão ajuda a gente de longe aqui. A gente fica com um assistente próximo e outro. Tá. Então nós temos as chamadas lordose cervical, lordose lombar, né? Cifose torácica. Então existem as curvaturas anatômicas, né, da coluna, e existem as curvaturas patológicas, né, que são as cifoescolioses, né, quando existe uma cifose aumentada, uma lordose aumentada ou uma escoliose. Escoliose é de lado, né? Escoliose, isso. Não vai quebrar isso não? Isso. Não, são um modelo rígido, flexível, né, mas que permite... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala que movimentação. Na coluna passam a inervação que passa pela coluna. Exato. Ela não passa dentro da coluna. Sim, ela passa aqui por dentro. Então, perfeito. Ela passa através do canal vertebral, ela passa esse amarelinho, né? É a medula, e através da medula, né? Mas dentro... fora dos anéis, digamos. Isso, aí nós temos os forames de conjugação, né? Ou forames dos canais intervertebrais, por onde saem as raízes nervosas, que são esses amarelinhos, né? E se uma vértebra está um pouquinho fora de posição, e isso não é perceptível nem em raio-x e nem em ressonância magnética, e aí é que está. Muitas vezes se aparece numa ressonância uma hérnia, uma protusão discal, é uma situação patológica. Mas se existe uma disfunção osteopática, que ela ainda é micrométrica, ela ainda é nanométrica. E que já traz consequências, de dor e tal. Ela causa um pinçamento da raiz nervosa, aumenta o sinal dessa irradiação e a pessoa sente dores e inflamação. Ou seja, a nossa estratégia é recuperar, devolver a funcionalidade e descomprimir como é que você faz essa isso? região. Apenas com manobras, né, manuais, isso, sem aparelhos, sem uso de medicação. E é claro que muitas vezes a pessoa está fazendo uso de medicação e auxilia nosso trabalho, mas não é o nosso trabalho, né, da medicação. Você faz sem medicação, sem aparelho e sem dor? Sem dores, muitas vezes a pessoa chega num estado, né, em que... A história de ter rodado a vértebra, é isso que eles falam? Isso, só que essa rotação é mínima. Tá. Ela é osteopática, ela ainda não é ortopédica. Né? Perfeito, uma lesão ortopédica eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Uma hérnia discal. Vocês já ouviram falar da hérnia discal? Os discos são os discos intervertebrais. Veja que existe uma hérnia discal, ou seja, um tecido do disco, que o disco é um amortecedor, tá, Alberto? Sim. Então, é uma parte desse disco que se herniou, que se projetou para fora. Você colocou vermelho aí só para identificar, mas não fica vermelho quando sai para fora. Porque ela está sinalizada que ela está inflamada. Isso, tá. Porque ela está inflamada. Né? Esse disco, ele é o quê? É cartilagem? É cartilagem. Então, os anéis de fibrocartilagem começam a se romper. Lá, na verdade, quando existe uma hérnia, é um líquido que existe lá dentro, é um núcleo pulposo, né, parece uma geleia, e ele se externa, ele vem para fora. Muito bem. Você estava dando exemplo lá de cima, que é uma micro movimentação. Que pode acontecer desde lá de cima até em qualquer uma das vértebras. Pode. Agora, se lá em cima aconteceu o que aconteceu aqui embaixo também, a dor é terrível, né?
sempre é uma dor terrível e você imagina que nós temos zonas relacionadas, por exemplo, essa região cervical é muito intimamente relacionada com o membro superior, né? Ou seja, com os braços. Sim, desce então, tudo pro tem ombro. muita gente que tem problemas de formigamento nas mãos e o problema não está nas mãos, está nessa inervação que forma o emaranhado de nervos que vai para o braço, que é chamado de entendi. plexo braquial. Então, muitas Por vezes é você... confundido até com sintomas do infarto. Também quando é do lado esquerdo, mas aí são problemas, né? Você tocou no assunto da costela, talvez quarta ou quinta costelas do lado esquerdo estejam com essa mesma compressão nervosa e a pessoa sente irradiação total, né? E até mesmo indo Agora, até o braço. Né? Doutor, mesmo essa hérnia de disco, nessa região. mesmo essa hérnia de disco aí, essa protusão que já está saindo tudo, isso aí você trata sem cirurgia, só mesmo na Temos tratado manipulação? muitos casos, né? Sempre, isso é rotineiro. Né? Agora, quando a pessoa vem com casos em que já passou do momento dela fazer cirurgia, o corpo está em grande sofrimento, fica na parte dos 10%, 8 a 10% dos casos em que a gente não consegue atuar, porque já passou do momento da pessoa até fazer uma cirurgia. Assim né? como em todas as áreas, na sua também, a prevenção e a detecção imediata do problema, quanto mais cedo, melhor. Sempre. E por isso que eu desenvolvi um termo que eu falo assim, as pessoas têm as dores, né? A clínica sabe, é o fim das dores de estimação, né? A gente quer que você... Aquela dorzinha. Porque sente falta, às vezes, até quando sai. Vira uma coisa, a lesão por esporte, né? A pessoa fala assim, puxa, a minha dor de estimação é aqui no pescoço, e a sua? A minha é no joelho, mas é normal. E não é normal porque a idade não é doença. Então, atenção aí. Eu vou fazer uma revelação aqui. Eu tenho uma dor, por sinal, olha, você está falando aqui, eu estou fazendo assim, já estou sentindo. Eu tenho uma dor na cervical que... E ela, quanto mais a vida descobre, quanto mais estressado você está, ela se mostra mais forte. Tem a ver o Tem estresse? a ver, agora tem. A parte emocional mexe com tudo, né? Agora, atua no nosso organismo de diversas formas. Agora imagina, hoje à tarde nós estávamos tratando, eu e minha equipe, um caso em que a pessoa estava com dor na cervical e no ciático, e nós vimos algumas alterações, mas o que chamou muita atenção foi uma cicatriz que a pessoa tinha bem nessa região de abdômen. E só liberando essa cicatriz, eliminamos essa dor dessa paciente que, né, vai fazer agora, fechou um pacote conosco, que ela realmente, essa cicatriz estava fazendo um tecido fibroso, né, fazendo a fáscia muscular, que é aquela parte branca do músculo, que prende o movimento do músculo, estava contribuindo para essa grande cadeia, né, de cabo de guerras que eu falei agora há pouco, e nós aliviamos os sintomas. Ou seja, imagine que às vezes uma cirurgia feita há 10, a 15, a 20 anos, uma apendicite ou até mesmo uma cirurgia no estômago pode ter repercussão nas costas. Eu estou vendo aqui pela posição aí da Mona Lisa. Sim. Quando há uma protusão, ela é sempre para o lado interno, para o lado, por exemplo, a protusão ela fica voltada para o lado do abdômen, não para o lado das costas? A protusão ela pode ser de várias formas, tá? Então, aqui existe uma hérnia extrusa que nós dizemos, tá? Agora, a protusão é só quando o disco ele se desloca ou para frente, ou anterior, ou posterior, ou lateral. Estava me referindo à hérnia. Isso. A hérnia, geralmente, ela vem na região posterior, né? E posterior. ela incomoda quando ela... Ela encosta ali ela encosta no canal vertebral. No canal vertebral que passa os nervos. Em algumas raízes, isso. Nessa região, nós temos a medula cone-medular, vai até L1, L2, né, dependendo da raça, do tipo, entre L1 e L2. Passando de L2, ela chama-se cauda equina, porque nós temos uma cauda com vários desses terminais. Imagina que cada um desses terminais tem 800 mil axônios, né, cada um desses, e forma uma inervação junto com outras terminações. Doutor, a gente vai ficando mais baixo quando vai ficando mais velho. E eu tinha tanta esperança de crescer ainda, eu estou ficando cada vez mais baixo. Bom você falar isso, porque isso tem tudo a ver com os discos. Os discos são desidratados, né? E nos exames de ressonância, nós vemos, até na radiografia, muitas vezes praticamente dá para se ver, mas mais nas ressonâncias, que esse espaço diminui, né? Isso. E esses discos desidratam, né? E por isso a pessoa... E não tem recuperação, não? Todo dia de manhã, né? Como esses núcleos pulposos são hidrófilos, eles vão para onde você deita, né? Sim. Repousa, a incidência da gravidade sobre o corpo diminui e a tendência é acumular mais água, né? Mais líquido nesse interior. Então todos os dias pela manhã você cresce, por isso
que a ressonância, quando é para coluna e para evidenciar alguma coisa, alguma hérnia ou alguma disfunção mais séria, né, eles fazem no final da tarde, que é quando a pessoa... Mas se a pessoa fica deitada o dia todo, no final da tarde, ela está bem também, está mais alta também. Mas não é que ela fique bem, né? Ela é mais fácil de ser detectada, tá? Mas é claro que se a lesão estiver, ela vai ser evidenciada tanto em qualquer uma das posições. Né? Perfeito. Esse osso embaixo aí, qual que é? Nós temos 3 ossos aqui, na verdade, que constituem o osso do quadril, né? O ilho, o isquio e o pubis. É ilíaco, o ilho, né? Não, pensei que tinha dado fora. Isquio, então que é essa região onde nós sentamos, o isquio, né? Tuberosidade do isquio, e o pubis, né? Quando nós sentamos, correto, né? Porque às vezes tem gente que senta com o sacro, né? Senta assim, já senta com o sacro, deitado para trás, com assim, a sacroilíaca, né? Olha que beleza. Né? Então, além das posições, né, corretas, a pessoa precisa também reestruturar essas posições. Você vai ter que voltar aqui uma outra oportunidade, com muito porque prazer. o nosso tempo acabou e é um assunto muito interessante. A gente tem tanta coisa para falar de pé também, aquela parte fascite que dá. Facete plantar. Essa coisa toda para a gente falar, mas não temos tempo. Encantador. Obrigado, doutor Mário. Deixa eu te cumprimentar muito aqui, obrigado. Foi show, já colocamos seus contatos aí nos GCs e tal. Mário Saba, obrigado demais e você vai ser convidado outras vezes. Muito obrigado. Importante falar que para os fisioterapeutas nós estamos franqueando o nosso método e que podem procurar a gente também. Eu vou falar para o meu filho te procurar, que ele é fisioterapeuta. Falei aqui com o Dr. Mário Saba, PhD em neuroanatomia e osteopatia. Que show, hein? Que show que ele deu aqui. E agradecendo aqui ao Janjão e agradecendo a Mona Lisa também pela participação no nosso programa, tá bom, gente? É isso aí. Visão Geral de segunda a sexta às 9h30 da noite. Programa super interessante, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.